Hoje a gente vai entender como um livro, um único livro, não só desafiou, mas praticamente reescreveu as regras do jogo na literatura. Vamos mergulhar na história de James Joyce e dessa obra que foi um verdadeiro terremoto. Tudo começa com essa frase aqui, que parece simples, mas é super forte. James Joyce revolucionou a literatura com o romance Ulisses. Poxa, revolucionar uma arte inteira com um livro só? Como isso é possível? Esse é o mistério que a gente vai desvendar juntos. Pois é, essa é a grande pergunta. O que significa revolucionar nesse contexto? Para entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa primeiro conhecer quem estava por trás dela. E isso nos leva à primeira peça do nosso quebra-cabeça, o autor. Quem era esse cara que resolveu peitar séculos de tradição literária e virar a mesa? Bom, James Joyce era irlandês, uma das cabeças do modernismo. Mas, sabe, ele era mais do que isso. Ele era um rebelde por natureza. A ideia dele não era seguir as regras, era quebrá-las. Ele queria esticar os limites da linguagem, ver até onde dava para ir, testar novas formas de contar uma história. E foi com uma obra específica, uma obra monumental, que ele realmente firmou essa fama de inovador radical. Um livro que, olha, até hoje, deixa todo mundo fascinado e, vamos dizer, um pouco intimidado. E o livro é, claro, Ulisses. Só que por trás da fama de ser super complexo, a premissa dele é surpreendentemente simples. A história não é sobre grandes batalhas ou reis, é sobre a jornada de um dia comum. E aqui veio a primeira grande surpresa desse livro épico. Toda essa história enorme e complexa acontece em apenas um dia. Um único dia, 16 de junho de 1904. O herói da história não é um guerreiro, nem um nobre. É Leopold Bloom, um cara comum, um agente publicitário. A gente simplesmente acompanha o dia dele pelas ruas de Dublin, andando, comendo, trabalhando, pensando, uma história totalmente pé no chão. E aí que tá o paradoxo. Se a história é sobre um dia normal, de um cara normal, por que Ulisses tem essa fama de ser um dos livros mais difíceis do mundo? O que tem nele que o torna tão desafiador? Essa pergunta leva a gente para o coração da genialidade do Joyce. A resposta não está exatamente no que acontece, mas em como a gente vive o que acontece, através da mente dos personagens. E aqui começa a revolução. Não foi uma revolução sobre o que contar, mas sobre como contar. Joyce abriu uma porta para um lugar que a literatura mal tinha explorado até então, o interior da mente humana. Pensa só, antes de Ulisses, a literatura era focada na ação, no que acontecia do lado de fora. Os livros contavam sobre eventos, diálogos, o que os personagens faziam. A narração era tipo um guia turístico dos acontecimentos. O Joyce virou isso de ponta cabeça. Ele basicamente disse, ei, a história de verdade, a vida de verdade acontece aqui dentro, naquele fluxo maluco e constante de pensamentos, memórias, sensações, e ele achou um jeito de colocar tudo isso no papel. Olha só a diferença na prática. Do lado esquerdo, a narração tradicional, ele andou, sentiu fome, decidiu comprar. Direto ao ponto. Agora olha o jeito do Joyce. Sol no pavimento, cheiro de padaria, meu Deus, um rim talvez? Não. É fragmentado, sensorial. A gente não só lê que ele está com fome, a gente sente a confusão de pensamentos que a fome provoca nele. E a técnica que ele usou para fazer isso tem um nome, fluxo de consciência. É basicamente uma tentativa de escrever do jeito que a gente pensa. E a gente sabe, nosso pensamento é caótico, pula de um assunto para o outro, não tem filtro, é a experiência de estar literalmente dentro da cabeça do personagem. Para conseguir esse efeito, ele usou um verdadeiro kit de ferramentas. Tinha um monólogo interior que dá acesso direto aos pensamentos, os jogos de palavras que mostram como a linguagem é flexível na nossa cabeça e a estrutura não linear que imita perfeitamente como a nossa mente salta de uma memória para uma ideia sem pedir licença. Tá, mas e aí? Qual foi o resultado disso tudo? Bom, o impacto de Ulisses não ficou lá no passado. Pelo contrário, ele só cresceu e mudou para sempre o rumo da literatura. É só dar uma olhada nessa linha do tempo. Desde o lançamento, que foi um choque em 1922, passando pela influência em outros movimentos literários, até ser considerado o romance número 1 do século XX. Ulisses provou que era mais que um livro, virou um marco na história. No fim das contas, o ponto central é este. James Joyce abriu uma porta. Ele deu uma espécie de permissão para que outros escritores explorassem a vida interior. Ele mostrou que um romance podia ser sobre a bagunça linda e caótica que é a mente humana. E que a história de um único dia de uma pessoa comum podia, sim, conter o universo inteiro.
A grande lição que Joyce deixou é que as regras da arte foram feitas para serem questionadas, talvez até quebradas. Ele mudou o que um romance podia ser. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Hoje, com tanta tecnologia nova, com novas formas de comunicação, de onde será que vai vir a próxima grande revolução no jeito de contar histórias?